Muito bom dia a todos, meu nome é Vinícius de Aguiar. Sou engenheiro eletricista formado pela FAAP em São Paulo, engenheiro de segurança do trabalho, pós-graduado pela Universidade Cândido Mendes, no Rio de Janeiro. Sou proprietário da macroeng.com.br, que trabalha com engenharia elétrica, engenharia de segurança do trabalho e engenharia ambiental. Neste filme, nós vamos falar um pouco sobre as edificações que não precisam de engenheiros para a obtenção da licença dos bombeiros de São Paulo. Trata-se de algumas edificações que apresentam o PTS e recebem o CLCB. Então falaremos apenas superficialmente sobre o AVCB e os outros projetos dos bombeiros, PT, PTIOT e PPOTEP. Seria muito bom se você memorizasse os nomes, siglas e números dos artigos, normas e decretos citados aqui. Atualmente, em fevereiro de 2018, para regularizar um imóvel junto ao Corpo de Bombeiros de São Paulo, é preciso que a edificação esteja de acordo com, primeiro, o Decreto Estadual de São Paulo 56.819 de 2011. Segundo, algumas das 44 instruções técnicas, ou simplesmente ITs, exigidas pelo decreto, e também algumas normas da ABNT, exigidas pelo decreto ou pelas ITs. Dependendo de diversas características do imóvel, como ocupação, altura, carga de incêndio, idade do imóvel, área, dentre outras características, o decreto e as ITs determinarão: primeiro, o tipo de licença que será expedido pelos bombeiros, AVCB ou CLCB. Segundo, as medidas de segurança contra incêndio necessárias, como extintores, brigada de incêndio, acesso de viaturas, compartimentação horizontal ou vertical, alarme de incêndio, iluminação de emergência, hidrantes, dentre outras medidas previstas em lei. E, finalmente, determinarão também, terceiro, o tipo de projeto que deve ser apresentado aos bombeiros, dentre os 4 existentes, que são, primeiro, PT, projeto técnico; segundo, PTS, projeto técnico simplificado; terceiro, PTIOT, projeto técnico de instalações e ocupações temporárias; e quarto, PTOTEP, projeto técnico de ocupação temporária em edificação permanente. Os projetos PT, PTIOT e PTOTEP sempre precisam de um engenheiro, e eventualmente mais de um, dependendo das medidas de segurança necessárias e das atribuições legais dos engenheiros. Apenas alguns PTS, projetos técnicos simplificados, não precisam de ART ou de engenheiro. Para verificar quais PTS não precisam de engenheiro, é bom ter em mãos o Decreto Estadual 56.819, a IT 01 e a IT 42, preferencialmente impressas. Você está vendo aqui como baixar esses documentos pela internet. Naturalmente, se houver alteração no site dos bombeiros, esta sequência pode ser alterada. Por favor, pause o filme e baixe esses arquivos seguindo estes passos. Antes de verificar quais PTS não precisam de engenheiro, verifique na IT 42 quais são as edificações que são permitidas apresentar o PTS e receber a licença AVCB. No item 5.1 até o item 5.1.8, essas edificações precisam de um engenheiro para elaborar o projeto e fornecer a ART. Algumas dessas edificações podem ser enquadradas na IT 42, no item 5.2 até o item 5.2.7F. Neste caso, é possível fornecer o PTS e receber o CLCB ao invés do AVCB. Apesar dessa edificação também precisar de um engenheiro para a elaboração do projeto e fornecimento da ART, existe aqui uma grande vantagem de acordo com o item 7.3 da mesma IT 42, pois o estabelecimento será classificado como de baixo risco no site Via Rápida Empresa e a sua licença CLCB será aprovada antes da vistoria dos bombeiros. Repito, a sua licença CLCB será aprovada antes da vistoria dos bombeiros. Dentro deste conjunto,
do item 5.2 da IT 42, CLCB com PTS, existe um subconjunto mais específico, pois atende a IT 42 em seu item 6361. São as edificações térreas com até 200 metros quadrados de área construída que possuem saída direta dos ocupantes para a via pública e, por isso, além de ser permitido fornecer o PTS e receber a CLCB, do mesmo modo que o grupo anterior, algumas dessas edificações não precisam de um engenheiro para elaborar o PTS e fornecer a RT. Neste caso, o PTS consta apenas, primeiro, da declaração do proprietário ou responsável pelo uso. Por favor, veja o anexo B da IT 42. E segundo, do pagamento do emolumento, obtido no site Via Fácil Bombeiros. Assim, o proprietário do imóvel pode providenciar a documentação e fazer o PTS sozinho. Este projeto é tão simples que os engenheiros cobram um valor muito baixo e alguns escritórios de contabilidade fazem este serviço até sem custo. É deste tipo de edificação que falaremos daqui em diante. Eu gostaria de pedir para que vocês pausassem o vídeo por um minuto e estudassem essa tabela ilustrativa. Pronto? Caso haja ainda alguma dúvida, por favor, volte o vídeo e assista de novo. Vejamos o que diz a IT 42 nos itens 7.8, 7.9, 7.10 e 7.13e. A concessão da licença antes da vistoria não exime o proprietário do imóvel, o responsável pelo uso ou o empresário do cumprimento das exigências técnicas previstas em lei. Ou seja, só a documentação não resolve. Qual lei deve ser cumprida? O Regulamento de Segurança contra Incêndio de São Paulo. Qual parte do regulamento? O Decreto Estadual 56.819. Qual parte do decreto? Bem, isso depende. Se a edificação tiver menos que 750 metros quadrados de área e menos que 12 metros de altura, é a tabela número 5. Se a edificação tiver mais que 750 metros quadrados ou mais que 12 metros de altura, é uma das 24 tabelas número 6. Mas, antes de consultar a tabela 5 ou as tabelas 6, é preciso verificar na tabela 1 qual é a ocupação da edificação, ou seja, o grupo, uma letra de A a M, e a divisão, um número de 1 a 10. Vamos tomar como exemplo uma lanchonete. A tabela 1 diz que a ocupação de uma lanchonete é F8, grupo 7, divisão 8. Se for uma lanchonete com mais de 750 metros quadrados de área ou com mais de 12 metros de altura, será preciso consultar uma das 24 tabelas 6. Neste caso, é a tabela 6F3, onde está localizada a ocupação F8. Mas neste exemplo, vamos supor que seja uma lanchonete com menos de 750 metros quadrados de área e menos de 12 metros de altura. Então, vamos consultar a tabela 5. Repare na tabela 5 que a coluna onde está a ocupação F8 estão marcadas todas as 6 medidas de segurança contra incêndio. Mas repare que em 2 medidas existem notas. Na nota 3, a iluminação de emergência só é necessária em edificações com lotação superior a 50 pessoas, ou se tiver mais que 2 pavimentos. E a nota 4, a brigada de incêndio, que é um grupo de funcionários treinados para o combate a incêndio, só é necessária se a lotação for superior a 100 pessoas. Todas as outras medidas, controle de material de acabamento, saída de emergência, sinalização de emergência e extintores, serão obrigatórias. O proprietário do imóvel, o representante legal do condomínio e os empresários são solidariamente responsáveis pela manutenção e instalação das medidas de prevenção contra incêndio do imóvel, onde estão contidos os estabelecimentos. Embora não esteja explícito na IT 42, essa responsabilidade é de caráter civil e criminal. O engenheiro só é solidariamente responsável civil e criminalmente
por eventuais sinistros quando ele elabora o projeto e emite a RT. Por isso, a RT deve ser sempre muito clara e objetiva. Porém, nas edificações onde não são necessários o engenheiro e a RT, com área menor que 200 metros e com saída direta para a via pública, alguns empresários cumprem apenas a documentação necessária para a obtenção do CLCB, que é a declaração e o pagamento, mas não instalam as medidas de segurança contra incêndio. Um bom engenheiro sempre exige a instalação de todas as medidas de segurança contra incêndio necessárias e só emite a RT de assuntos que possui atribuição técnica e conhecimento suficiente. O Corpo de Bombeiros pode a qualquer tempo verificar as informações e declarações prestadas, inclusive por meio de vistorias e de solicitação de documentos, e pode até iniciar o processo de cassação da licença do estabelecimento, comercial ou empresarial, sempre que for constatado em vistoria o não atendimento das exigências do Regulamento de Segurança contra Incêndio de São Paulo. Repare que o texto da IT 42, nos itens 63 e 6361, não fala em exceções. Por isso, aparentemente há um erro quando foi dito há pouco que apenas algumas edificações com PTS CLCB, em edificações térreas com até 200 metros de área construída e com saída direta para os ocupantes para a via pública, não precisariam de engenheiro e ART. Mas, na verdade, não existe erro. As edificações adequadas na IT 42, nos itens 636 e 6361, mas não classificadas como PTS, ou seja, em desacordo com a IT 42 nos itens 51 a 518, precisarão de outro tipo de projeto e, consequentemente, de engenheiro e ART, sim. Isto ocorre quando existir central de gás, comum em muitos bares e restaurantes, possuir mais de 3 pavimentos, possuir subsolo como local de reunião de público, possuir lotação máxima acima de 250 pessoas, tiver comércio de GLP com mais de 960 botijões, armazenar mais de 20 metros cúbicos de líquidos inflamáveis ou combustíveis, armazenar mais que 10 metros cúbicos de gases inflamáveis em tanques ou cilindros, manipular ou armazenar produtos perigosos e, em alguns outros casos mais específicos. Finalmente, pode ser oportuno comentar que algumas empresas que não precisam de engenheiros eventualmente optam por contratá-los para garantir que as medidas de segurança contra incêndio estão instaladas de acordo com a legislação em vigor. Maiores informações para a adequação das medidas de segurança contra incêndio podem ser obtidas na IT 42, item 9, ou nas ITs relacionadas às exigências da tabela 5, ou das tabelas 6 no site dos Bombeiros de São Paulo. A Macroeng verifica qual é a melhor solução para a sua empresa, providenciando a elaboração do projeto e instala todas as medidas de segurança e lhe entrega a licença, a VCB ou CLCB, que apresente o menor custo e coloque a sua empresa dentro das exigências legais. Se tiver qualquer dúvida ou desejar um orçamento, por favor, entre em contato por telefone ou e-mail. Obrigado pela atenção dispensada e um abraço a todos.